adorando hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fé salvífica é a fé que nós direcionamos para a vida eterna, para nós conquistarmos a vida eterna. A salvação, todos nós, basicamente, nós já sabemos que é um dom da graça de Deus. Diga, a salvação é um dom da graça de Deus. Mas a questão é que nós só podemos receber em resposta à nossa fé. Nós só recebemos a salvação, ela é de graça, mas só recebemos através da nossa. Diga, a salvação é dom de Deus, mas eu só recebo pela minha fé. Então não adianta aquela pessoa dizer, o meu pai vai na igreja, a minha mãe é da igreja, o meu irmão é pastor. Quem já ouviu isso aí um monte de vezes? É a fé deles. A fé de um não salva o outro. A graça é para todos, mas a salvação é para aqueles que buscam pela. Então diga, salvação é pela fé. Então a fé salvífica é essa fé, uma fé direcionada pelo Espírito Santo, que nos move, que mexe com o nosso coração. E a fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer para a salvação. A fé em, diga, a fé em Jesus é a única requisição prévia que Deus pede de nós. Quem não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sendo seu único Salvador, pode dizer que tem fé, mas não é salvítica. Porque só Jesus Cristo pode salvar o homem. Ninguém pode ser salvo por outra pessoa. Não é dado por Deus nenhum outro intercessor, nenhum outro Salvador, senão Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nascido de mulher, nascido no Espírito Santo, gerado. Esse que veio ao mundo, despiu-se da sua glória e fez como um de nós. A nossa fé tem que estar firmada nele, só nele. Não nos irmãos dele, nem na mãe dele, nem nos antepassados, não. A nossa fé tem que estar focada em Jesus. Isso é fé salvífica. A fé salvífica, melhor, não é somente uma confissão. Ela tem 4 fundamentos de atitude que nós temos que agir. A fé salvífica não é uma confissão. Não basta falar, não, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador. Falar até papagaio. Zé Carlos tinha um papagaio lá que falava, louro, louro. Ixi, ele falava, se encantava comigo. Coisa gracinha. Aí voou, foi embora. Falar é fácil, meu irmão. Como você prova que o que você fala realmente vem do seu coração? É através das nossas ações. Então, fé salvífica é coisa muito séria. Nós temos que entender isso. Não basta falar, eu creio em Jesus Cristo, olha, eu até me batizei. Porque está escrito, a palavra de Deus diz, quem crer e for, será salvo. Está escrito. Agora, não é só isso. É isso que o Espírito Santo vem me incomodando para compartilhar com você. Tá bom, eu creio, sou batizado, salvo, tá bom. Bye, bye. Aí começa a fundação da estaca, o pilar. E são 4 pilares que nós temos que observar. Escreve, anota aí no seu celular, na tua agenda. Escreve aí na tua Bíblia, na capa, os 4 pilares da fé salvífica. Primeiro, crer firmemente no Cristo crucificado e ressuscitado. Não tem como uma pessoa viver uma fé salvífica se não crer que Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Fora disso não é fé salvífica, é uma fé religiosa. Eu creio no fulano, no beltrano, no ciclano, mas só eu nem sei que se Jesus veio, pronto, está fora da salvação. Entendam o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Eu só estou emprestando a voz.
O ensino é do Espírito Santo. Essa palavra não é minha, essa doutrina é de Deus. Tu tem que acreditar que Jesus Cristo, o unigênito de Deus, veio ao mundo, se fez como um de nós, morreu crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. É o primeiro pilar da fé salvífica. Diga, eu tenho fé salvífica. Aí eu te pergunto, por quê? E você responde, porque eu. No que você crê? Que Jesus morreu ao terceiro dia e está vivo. Tem que ter coerência e fundamento. As palavras de Deus e as doutrinas de Deus não são jogadas ao léu e cada um faz do jeito que quer. Não, eu estou na igreja tal lá porque lá é assim, é assado. E daí, meu irmão? A doutrina de Deus é para toda a denominação. Igreja é aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e estão vivendo a doutrina, que é o ensinamento da palavra. Não é práticas humanas. Não. Você não vai ser salvo porque vem todos os cultos na igreja, porque o pastor, tem os 3 cultos na igreja, tem que ter escola dominical. Você não é salvo por isso. Isso não está contido em fé salvífica. Isso é a nossa prática, a nossa devoção. Nós demonstrarmos que queremos mais de Deus. Mas não é salvação. Consegue entender? Senão aqueles que viviam dentro das igrejas, estão nos mosteiros, nunca declararam Jesus, seriam salvos. O Senhor não quer o nosso sacrifício. Ele quer um coração quebrantado, que compreende e aplica as suas doutrinas, os seus ensinamentos na sua vida. Nós precisamos viver dentro da palavra de Deus. Eu quero fundamentar com um versículo. Evangelho de João, capítulo 2, verso 22. Não precisa se abrir a Bíblia, porque vai passar aqui nessa tela linda. Olha aí. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, quem foi mesmo que ressuscitou? Oh, glória, aleluia, a igreja está... Os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus, que Jesus tinha dito. Então, está aí. Os discípulos só fundamentaram que Jesus era o Filho de Deus mesmo depois que ele ressuscitou. Porque ninguém acredita em morto. Só acredita em morto quem não segue a doutrina de Cristo. Aí as pessoas, não vou citar nomes de religiões, assim vamos classificar, né? Não. Só doutrina de salvação é só Jesus Cristo, só a palavra de Deus, não tem outro meio. Vai entendendo isso daí. Mas outro lá invoca os mortos, outro lá reza para morto. Problema deles. Mas você que foi chamado para a luz do Evangelho, de graça recebeu, o Senhor está tirando as trevas da ignorância e lançando luz em você, filho. Só está mostrando o que é bom para você. Os próprios discípulos de Jesus que andaram com ele ainda não estavam firmes. Tantos que eles estavam reunidos numa mesa. Quando Maria Madalena chega lá e diz, Jesus ressuscitou. Puxa vida, eles ficaram todos felizes. E eles estavam fazendo uma refeição e de repente Jesus se apresenta. Vocês conhecem esse fato, né? E diz para eles, paz seja convosco. E Jesus falou, eis-me aqui. Eles ficaram vibrando. Tinha um dos discípulos que não estava lá, né? Além de Judas, que já tinha se trucidado. Era o Tomé. Tomé não estava. E quando Tomé chegou, os discípulos falaram, Jesus esteve aqui, falou conosco. Jesus esteve aqui, comeu pão com a gente. O que Tomé falou? Eu só acredito vendo. Nem Tomé, que andava com Jesus, não estava acreditando que ele tinha ressuscitado. E Jesus já tinha avisado. A questão é que Deus avisa e a gente não fica percebido. Deixa para lá. Jesus falou que vai voltar de repente, como um ladrão de noite. Quando começarem a falar em paz, haverá repentina destruição. Olha para a figueira é Israel. Quando ela começa a ficar verde, logo vem o verão. O verão simboliza Cristo. Israel é
a esposa de Deus, não de Jesus. A esposa de Jesus é a igreja. E Jesus vem para buscar a igreja. Ele está falando. Mas tem gente que diz, eu só acredito vendo. Não fala, mas também não age. E o Senhor quer despertar o teu coração, a tua vida. Como é as tuas ações, como você anda, o que você fala, com quem você se relaciona, o que você pensa, o que você vê. Isso tudo influencia na nossa vida para a salvação. E às vezes você está perdendo aí de bobeira. O Espírito de Deus está falando, acorda, porque falta só um pouquinho. Aí estavam eles reunidos outra vez, né? Jesus se apresenta e diz, Pai, seja convosco. E aí, Tomé, vem cá, bota o dedo aqui na minha ferida. Vem cá, bota o dedo aqui na minha mão. Aí o camarada tremeu. E Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Crer em Jesus, não importa, eu não estava lá, eu não vi, mas sei, porque o Espírito Santo me revela. Porque sentindo a presença do Espírito de Deus e vivendo dentro dessas doutrinas, desses ensinamentos, a minha vida avança, eu sinto paz, alegria, eu sinto que eu estou cumprindo aquilo que Jesus ordenou para a minha vida. Então crer é o primeiro pilar da fé salvífica. Mas nada se sustenta, no caso de questão de coisas grandes, só num pilar. Geralmente as coisas para estar estabilizadas em 4 pilares. Mas tá para pôr? Tá. Mas logo vai precisar de colocar mais pilares. No caso da fé salvífica, ele coloca o segundo pilar. Qual é mesmo? Você já se arrependeu? Arrepender do quê? Dos nossos pecados cometidos por obras, palavras e pensamentos. Nós somos pecadores por natureza. Nós acabamos de ver o texto que Paulo fala. Por causa do pecado de um homem. Quem é o homem que entrou pecado no mundo? Como é que é o nome dele? Oh, glória, aleluia. O Senhor já sabe. Mas não é o Adão, o irmão ali não, viu? Ele só pegou o nome, só para ficar famoso. E Jesus disse, por causa do pecado dele, o pecado reinou sobre toda a carne. Todos nós somos pecadores por Adão, por Eva. Todos nós pecamos, e está escrito, que por causa do pecado nós somos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. O pecado é terrível, o pecado levou Jesus à cruz. E quando nós pecamos, sabemos que não devemos, que o Espírito Santo fala em nós, não faz isso. Ninguém está vendo, aí começa a carne lutar contra o Espírito, mas ninguém está vendo. Eu estou aqui nesse celular, nossa, que site, meu Deus, mas o Espírito Santo está vendo, meu filho, e ele se entristece e sai de você. Os anjos de Deus que estavam acampados ao seu redor, que você vai sair com eles daqui hoje, vai se mandar, não configura. Você tem que manter os anjos junto com você, através das tuas atitudes. Estou fazendo o que os outros fazem. Não faça o que Deus mandou fazer. Não importa o que os outros estão fazendo, eu não faço. Porque o pecado tem consequência. Ele é terrível, Satanás não brinca. E ele fala a respeito de arrependimento. É o segundo pilar. Arrepender-se e voltar-se para Deus através de Jesus Cristo. Não é fazer uma coisa errada, eu me arrependi e tal, consertei. Nós estamos falando de questões espirituais. Eu arrependi dos pecados que eu fiz. Estou voltando a Deus por causa do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus por mim, da garantia que Ele me dá, que se eu viver segundo a direção dEle, eu serei salvo da ira futura que já está para vindoura. Não vou nem usar essa futura, porque nós já estamos entrando aí na visão da ira do perseguidor, o passarinheiro. Estou falando aqui em figuras, simboliza Satanás, seus demônios.
persegue, principalmente a igreja de Jesus. Um passarinheiro, um caçador de passarinhos, ele procura aves raras, aves bonitas, aves que voam alto, que cantam bonito. Tem aves mais lindas do que o povo de Deus? Do que você? Cuidado, ele está aí armando arapucas, botando rede, para ver se você enrosca. Então pede, Espírito Santo, fica comigo, me livra, me ajuda. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo. Se alguma coisa te acusou, você fala, Senhor, me perdoa. Eu costumo dizer isso, para que fique gravado com bastante facilidade. Um passarinho pode vir até assentar na nossa cabeça. Pode, mas fazer ninho não. O que é isso? Um mau pensamento pode passar, mas deixar ele aqui dentro fazer ninho, aí já é o cúmulo do cúmulo. É isso que nós temos que atentar para a vida espiritual. Passou o mau pensamento, mas eu nem falo, eu já repreendo. Acho que eu estou careca de tanto falar, está repreendido em nome de Jesus. Eu mesmo me abençoo, repreendo em nome de Jesus. Sai daqui, mau pensamento. Porque nós somos carne. Se alguém feza, se alguém, no trânsito, oh meu Deus, que coisa terrível. Esse trânsito nosso, não é só eu que sou bom para dirigir aqui. Então eu reclamo dos outros, sou reclamão. Eu e o Fabiano, pelo jeito. Só nós que é bom. Isso. Porque o outro faz barbeiragem. Gente, vocês sabem que do lado do carro tem um coisinho assim, que aqui você mete assim, dá seta no carro para o lado de fora? Quem sabe? Usa aquilo lá, meu irmão, no teu carro. Você que tem moto também, tem seta. Dê seta. É umas coisas absurdas que acontecem. E aí, acontece acidente. A gente fica irado. Mas se eu tivesse um trem aqui agora, eu tacava. Por isso que não é bom ter. Irai-vos, mas não. Senhor, me perdoa. De repente é um irmão. Eu estou xingando ele, falando mal dele. Ele é um pastor. O cara é melhor do que eu, por causa do que ele não ligou a seta. Eu estou falando, mas ele podia ter causado um acidente. E aqueles que só saem de final de semana com o carro? Eles não sabem que pista que anda. Dá vontade de pôr o carro atrás e falar, escolhe, meu filho. Olha, a gente que já dirigiu, viveu em estrada. Como eu fiz isso, mais de 25 anos. É uma coisa difícil demais da conta, vê? Então, irmão, pergunta se você estiver tirando carta. Kaique, você vai tirar carta. Pergunta para o cara lá, onde que é? Para que serve esses negocinhos? Eles não ensinam. A pessoa entra na pista, não acelera o carro. Vem um caminhão atrás. Pelo amor de Deus, então não entra na pista. Vem um outro carro lá, dando sinal de luz. Fala assim, será que ele está achando eu bonito? Fica olhando no céu, ele entra. O cara vem a 100 por hora, o cara entra 40 na pista e não acelera. A gente fica irado. Eu fico irado, fico bravo, hein? Ainda bem que eu não sou caminhoneiro. Fala aí, Zenando. Não fique na frente nem atrás de caminhão. Mantenha a distância. Estou falando, não sei porquê, mas Deus mandou. E aí? Segurança. São leis de trânsito. É a mesma coisa, as pessoas vêm para a fé e acham que não tem que fazer nada. Só vir na igreja, sentar, bater palma, cantar. Que lindo, maravilhoso, toma ceia, vai para casa. Não vai só isso não. Tem pilares. Tem coisas que você tem que agir. Mas eu tenho carta. Mas se você ficar parado, vai te atropelar. Vai morrer você e a tua família. Assim também é na vida espiritual. Eu aceitei Jesus, eu me batizei e sentou. Vai deixar a família morrer? Teus filhos sem conhecer Jesus? Vamos agir, igreja. Falta só um pouquinho. Arrepende-se e volte para Cristo. Arrependimento. Paulo escreve, ou melhor, Lucas escreve, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos. Segundo pilar, vamos ler? Aleluia.
tem gente que fala, eu me arrependi. Não, tem gente que não se arrepende, só se convence, não se converte. Sabe, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vem na igreja, mas você age pior do que você agia antes, achando que porque você é crente, você recebeu uma credencial da igreja, você tem uma data de batismo. Isso não serve para salvação. É prática de vida com Cristo, é pilar, é firmeza na palavra. Olha aí, vamos lá, deixa lá, outra vez. Arrependimento. Eu tenho que me arrepender, não posso viver a mesma vida que eu vivia antes. Tem um louvor que fala, Ele me ama como eu sou, mas não me deixa como eu estou. Deus quer nos transformar. Nós temos que ser transformados pela palavra de Deus, não pelo conselho de influenciadores. É a palavra de Deus que tem que guiar a nossa vida. Senão não vamos ter salvação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja o quê? Você pode ter aceitado Jesus, mas se você não se arrependeu, teus pecados não foram apagados. Mas eu creio que Jesus morreu por mim, mas você tem que agir. Você tem que mudar de vida, mudar de conversa, mudar de valores, mudar até de vestimento, até de amizades. Você tem que mudar. Tem que existir uma conversão na nossa vida. Porque tem pessoas que te afastam de Deus, que não quer que você viva uma vida tranquila. Que quando você fala, não aceitei Jesus, sou batizado, qualquer coisa que eles vão fazer, eles vão acusar você. Lá, o crentinho agora não quer mais contar piada, o crentinho agora não quer beber. Por que você fica lá? Você é obrigado a ser humilhado? Não chega o que o mestre passou por nós? Não dê uma resposta, mas você não precisa estar mais lá. Fala, você precisa conhecer quem eu conheci, saber o que Ele fez por mim. Aí você vai fazer o melhor, porque o que eu estou fazendo agora não é nada que Ele fez por mim. Fala de Jesus, não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Já lemos esse versículo, né? Agora o terceiro pilar, qual que é? Obedecer a quem? Palavra de Deus, a Jesus. A palavra de Deus até diz, obedecer aos vossos pastores. Então, entenda isso. Hoje você está aqui, e eu estou te instruindo. Você deve obediência. Não quero mais ficar aqui com muita gente. Já saiu, vai para lá, outros vem para cá. Mas aonde você estiver, obedeça o seu pastor. É um princípio, obediência. Deus faz conta de obediência. Se a pessoa não tem a nobreza, o caráter, a humildade de obedecer um homem a quem vê, como vai obedecer a Deus que não vê? Agora, por isso que você precisa fazer uma análise. O que esse homem que se diz pastor, que fez faculdade, o que não fez, que ungiram, o que não ungiram, está mandando eu fazer? Aí que está a questão. Vai examinar, meu filho, as Escrituras. Ele tem essa autoridade para me falar o que eu estou ouvindo agora? Você tem que se perguntar, faz uma autoanálise. Eu devo obedecer o que esse homem está falando? Porque a pastora fala, não, você tem que obedecer ao pastor. Ele pega aquele versículo, mas a vida dele está totalmente fora. O ministério é totalmente fora. Estão levando as pessoas para caminhos largos, porta larga, doutrinas carnais. Você tem que estar atento. Entenda que o Espírito de Deus está falando na sua vida. Vai fazer, pastor, não manda em mim. Graças a Deus. Eu não estou mandando mais em ninguém mesmo. É em casa, quem manda é a pastora que manda. Eu mando nos netinhos. Eles me chamavam de vovô, agora já está chamando de vô. Está me encarando, porcaria. Agora eu estou com o pequenininho no colo, está vendo? O vovô está aqui. Eu, Benício, né? Ele não me responde, não fala nada. A outra fala assim, pinta de verde. Fala, não, eu vou pintar de preto. Está obedecendo, eu vou. Mas importa obedecer a Deus. Não se preocupe com a obediência de homem. Não, é Ele, é o Senhor. Gente, vamos atentar para isso. Coisas espirituais. Que gostoso obedecer a Deus. Por que eu estou aqui hoje? Até hoje, mais de 50 anos na presença de Deus. Porque obedecer a Deus é a coisa mais
mais sublime, melhor da vida que a gente pode fazer. Porque Ele é tão fiel, tão fiel, tão fiel. Ah, como Deus é fiel. Ah, obedeça, vale a pena, irmão, obedeça. Quebra o teu coração diante dEle. É um Deus que ama, já provou isso. Não resiste à voz dEle, não. Obedece. É um pilar tremendo para a nossa vida, quando nós obedecemos à voz do Senhor. Obediência pela palavra. Ah, Jesus. Coloca aí, filho, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3. João 3:3. O que está escrito? Jesus oh Senhor. Fé salvífica, meu irmão, é mais profundo do que fé de boca. Consegue entender o que o Espírito Santo está falando? Ah, estou na igreja do pastor tal, estou na igreja do tal. Pastor não salva a gente, não. Ah, estou na igreja tal, essa igreja não salva. É fé salvífica que salva. A questão é pessoal com Jesus. Na verdade, te digo, Jesus estava conversando com quem aqui? Aí, garota, Nicodemos, que era um dos sumos sacerdotes, era um da corte lá, que estava no meio do sinédrio, o cara tinha palavra, e foi de noite procurar Jesus. E perguntou para Jesus: como eu posso nascer de novo? Poderei eu voltar para o ventre da minha mãe? Você vê? Jesus disse: não, tu tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, meu irmão. Bebe desta água. A gente está sempre cantando: quando eu bebo dessa água eu não tenho mais sede. Não vou buscar em outras fontes, eu vou buscar só em Jesus. Ele é a água da vida. Busque em Jesus. Ele tem toda a resposta. Ele tem a eternidade, né, oferecida para todos nós. Nós temos que fundamentar isso. Não. Mesma coisa, você entra numa empresa, começa a trabalhar na empresa, está lá em fase de experiência. As pessoas perguntam: onde você trabalha? Eu trabalho na empresa tal. Empresa de destaque, né? Pô, eu trabalho na empresa tal. Tem lugares aí que você fala que trabalha na empresa tal, o banco já está querendo até te dar cartão de crédito. Só porque falou que trabalha na empresa tal. Mas ele só vai consolidar que ele é um funcionário de lá quando tiver um contrato de trabalho, quando tiver uma carteira assinada. Você está entendendo? Não adianta falar que é crente, que é isso, que é aquilo, que é de igreja tal, faz isso tal. Não, é santidade que o Senhor quer. É atitude. É posicionamento. Não é falar que eu estou com o pastor tal, com a igreja tal. Quando disseram para Jesus: vem cá, Senhor, vem ver o ouro que tem nesse templo. Jesus falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, caíram tudo no chão. Foram lá e destruíram tudo. O romano entrou e arrebentou com tudo lá. E tem gente ainda que gosta de ser do romanismo. Eu sou romano. Foi eles que arrebentaram lá Jerusalém e que perseguem muita gente até hoje. Vamos para frente. Romanos capítulo 6, dentro desse mesmo pilar de obediência. Romanos 6, apóstolo Paulo falando, aos romanos. Capítulo 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, o que nós éramos? Todos nós sem Jesus servem o pecado. É isso que temos que entender. Agora ele diz: obedecestes de a forma de doutrina que fostes entregue, verso 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, meu Deus, essa revelação do Espírito Santo para nós, gente. Eu era do pecado, eu estava nas trevas, eu fazia o que Deus não aprovava,
mas em conhecendo a graça, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje eu tenho outra vida, eu vivo outra vida. Minha vida não está para lá pecar, né? Eu vou usar uma expressão, que nem o crente Raimundo. Não tem nenhum Raimundo, também não estou falando para ofender, né? Só para fazer uma... Tem crente que é chamado crente Raimundo. Um pé na igreja. Você está vendo também, você sabe? Que salvação? Que fé salvítica é essa? Uma associação. Onde pode existir associação entre trevas e luz? Jesus fala. Nós somos da luz, nós somos das trevas. Por que somos da luz, queremos frequentar lugares de trevas? Você acha que só porque você está dizendo que você é salvo, você é salvo? Como é que estão teus pilares? Como estão seus pilares? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração. Você viu? Tem que ser de coração. O coração dá as saídas da vida. Do coração procede o mal ou procede o bem. Agora, Jesus pede uma coisa para todos que se achegam a Ele. Jesus não pede tua casa, nem teu carro, nem teu dinheiro, nem tuas propriedades. Jesus pede, dá-me o teu. Fala para o irmão que está ao teu lado, Jesus quer teu coração. Isso, agora você que está do outro lado, fala para quem? Jesus quer teu coração. Não precisa nada do você não, quer teu coração. Deus não quer nada de você não. Ele já tem tudo para te dar. Só o coração. Ele quer morar aí dentro de você. Quer renovar a sua vida. Quer transformar você. Quer tirar você de tantas ignorâncias, de tantas coisas que já te falaram. E você está aí com a vida entristecida, confundida. Mas Deus ama você. Aleluia. Libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Servos da justiça. Vamos para o último pilar. Qual que é? Isso. Sincera dedicação e fidelidade a Jesus. Tem se dedicado para Jesus? Você pede tudo para Jesus. Eu peço. Quem que pede tudo para Jesus aí? Fala, eu. Tá vendo? Eu peço tudo para Jesus. Tem alguém aqui que pede alguma coisa ruim para Jesus? Fala eu. Nem eu. Pronto. Eu vou arrumar a palavra aqui. Ninguém pede coisa ruim para Jesus. Nós temos que entender e interar com o Espírito Santo. Nós temos que estar posicionados conforme a palavra de Deus. Sincera dedicação e fidelidade ao Senhor Jesus. Aí peço, Senhor, arruma isso para mim. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, que vida que eu estou levando. Preciso levar a criança na escola. Fica alguém doente de noite. Eu preciso chamar Uber. Eu preciso incomodar um vizinho. Ai, Senhor, eu preciso tanto de um carro. Tanto de um carro. E é fiel, e serve a Deus, e é dizimista, e vem na escola dominical, e não perde o culto. É uma coisa maravilhosa. A oração chega, porque o Espírito Santo, claro, leva todas as nossas orações. Aí você fala, vou te explicar. Deus ouve todas as nossas orações, todos. Agora Ele responde quando Ele quer e quando há uma verdadeira necessidade. Deus é Senhor. E muitas vezes o homem quer ser Senhor de Deus. Não, se eu estou te pedindo, o Senhor falou, eu quero, eu determino. Está tudo no inferno esse povo. Quem determina é contra Deus? Pode o barro falar, o vaso falar para o oleiro como é que fez assim? Oh, eu não quero ser desse jeito. Se essa caneca falar comigo, eu desbagaço ela. Eu não fiz ela, mas eu arrebento com ela. Vai ficar com medo? Não, porque eu tenho autoridade sobre ela. Deus nos fez assim. Como é que vai ficar reclamando de Deus?
Que papo é esse? Temos que agradecer, temos que glorificar, temos que exaltar. Deus é Senhor. Aí Ele dá o bendito carro para o irmão. Oh, aleluia, que glória, aleluia. Deus responde, claro, quem não gosta de receber coisa boa? Até coisa velha, quando não tem é ótimo. Eu pedi para Deus uma mobilete muitos anos. Os irmãos já conhecem a história da mobilete, vai rir de mim. Deus me deu uma mobilete? Até hoje não deu. Olha que Deus ruim. Não deu porque não era para dar. Eu podia comprar? Claro que eu podia. Mas eu obedecia a minha mãe. Não compra mobilete. Guarda o dinheiro e compra um terreno para você casar e construir tua casa. Eu era menino com 13 anos. Mas eu escutei ela. Não tive nenhuma mobilete. Poxa vida. Tem alguém que tem mobilete aí? Vai. Você tem uma? Eu vou lá para dar uma volta. Vou lá em Nova Granada, na mobilete do Eugênio lá, do Flavinho. Vou tirar esse trem de mim. As coisas, né? De infância. Tem gente que tem trauma de infância. A pastora fala, não, você tem trauma de infância, que eu não posso entrar na loja de tênis, que eu quero comprar tênis. É ela que não deixa. Mas eu só tinha um Conga. Tem coisa que fica marcado na vida da gente. Mas agora não precisa ter 2 tênis, 3 tênis. Ô bicho, sai daí, vai embora. Tira a mão daí, menino. Isso. Você está entendendo? E aquelas coisas ficam. Tem gente que morre por causa disso. Ai, Deus não me deu. Deus não me deu. Tá bom, Deus não me deu isso, mas deu um monte de coisa. E eu compro a fábrica desse negócio. Tudo tem um tempo, meu irmão. Confie em Deus e espera dele. Mas o ruim é que depois de que recebe a graça, se alonga de Deus. Não se alongue de Deus. A palavra de Deus diz ainda lá em Êxodo. O irmão Paulo, Deuteronômio, o irmão Paulo sempre está lendo. Cuidado, preste atenção. Quando você tiver construído boas casas, quando você estiver prosperando, não esqueça que foi o Senhor teu Deus que estendeu a mão a você. Não esqueça, mas tem gente que esquece facinho de Deus. Só se lembra de Deus quando a corda está ruindo. Se lembra de Deus só quando a enfermidade pega. Quem sabe que muitas enfermidades e problemas que acontecem é por causa do amor de Deus, para poder manter você preso, manter a gente firme. Quando eu falo você, estou me incluindo, meu irmão. Tem coisas que não dá para fazer. Por que será? Deus tem os seus propósitos. Deus tem, e Ele sabe. E nós precisamos aprender a glorificar a Deus no estado que nós estamos. E obedecê-lo. E sinceridade naquilo que nós fazemos. Porque a fé sem obras... O que você tem feito para Deus? Fé sem obra é morta. Tem auxiliado alguém que está necessitado ali na tua casa, no teu bairro? Quando a gente socorre alguém, nós estamos fazendo para Deus. Quando você faz as coisas na casa de Deus, você pega um copo que alguém largou, esqueceu, joga no lixo. Quando você vai sair e vê que tem uma luz acesa, você vai lá e apaga. Tem uma sujeira ali, pega a vassoura, deixa eu fazer. Meu irmão, tem um monte de irmão aqui com experiência. Às vezes o serviço está ruim, são irmãos todos profissionais da obra. Mas eles vêm, põem a mão na obra e a porta abre. Eu quero que só glorifique a Deus. Não vai levantar a mão, só esses irmãos que tem acontecido isso, que aconteceu e sabe que acontece. Dá glória a Deus. Nós temos um Deus fiel, um Pai. Deus é o nosso Pai. E o Pai que ama não dá tudo o que o filho quer. O Pai que ama ensina, corrige e açoita. Então louvado seja Deus. Por que eu não alcancei? Por que eu não fiz? Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu vou concluir. Nossa, estou falando muito hoje. Acho que eu estou feliz porque eu fui pescar ontem. Os irmãos me levou para pescar. Obrigado, Tamar. Levou para pescar. Estou tão assim. Gente, está tão... É trabalhoso.
Eu não vou contar o que aconteceu na pescaria, porque senão fica ruim, porque só o Itamar e o outro que pegou peixe, nós não pegou. Mas nós pegou chuva, oh, gostoso. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, não saiam do Espírito, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O que Jesus escreve aí para esta igreja? Ser o quê? Fiel. Por isso que nós temos que ter uma fé salvífica, convicta dentro de nós. Porque quando eu leio estas cartas, o Espírito Santo fala para mim, este vai ser o modelo das igrejas em todas as gerações. Isso que o Espírito Santo fala para mim. Então, em todo o tempo, tem as igrejas, essas 7 igrejas que simbolizam igrejas, modelos de igreja. Vai ter tempo de perseguição, como teve lá no começo. E nesse momento, se a nossa fé não for salvífica, a gente corre, a gente afrouxa. Mas se nós estivermos com Jesus, a gente vai fazer que nem Paulo. É uma honra para mim levar 5 quarentenas menos 1 de chibatada por causa de Jesus. Olha, alegria no sofrimento. Coisa de louco? Não. Coisa de gente fiel. Se Jesus sofreu, por que nós não sofremos? Por que reclamamos do sofrimento? Olha para Jesus. O nosso mestre é Jesus. Tem um trecho que fala que ele foi fiel, ele foi obediente pelo sofrimento que sofreu. Aprendeu obediência. Paulo escreve isso em Romanos. Vou concluir com esse texto. Gálatas capítulo 2, verso 20. Isso daqui fecha tudo. Crer, arrepender, obedecer e dedicar. Vamos ler juntos? Já pode aplaudir Jesus. Aleluia. Não vivo eu, Cristo vivo em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Essa vivência, meu irmão, é esses pilares que tem que sustentar a nossa vida. Coloca os pilares lá, vamos